Obrigado. Amém. Está com você, Sérgio. Ainda está sem som. Agora sim. Problemão, não é probleminha, não. Depois você fala, Sérgio, depois você fala que eu faço inveja a vocês colocando frutas. Fazer inveja é isso aí, meu irmão.
como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e túmulos e em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo, a muitos nada tendo, mas possuindo tudo.
Só queria colocar aqui, né, como o povo vamos dizer assim, faz acepção de pessoas, né? Quando Paulo disse que era judeu, eles deram uma aliviada. Ele começou a falar aqui no 1, quando você disse, né, o escute, né, e estava falando na língua hebraica, então os judeus deram uma, assim, opa, ele é judeu, peraí, né, pega leve, né. Depois, né, Paulo disse que é cidadão romano, opa, segura, né, o homem é dos nossos, né, é romano, não pode. Aí quando ele diz que a crença dele, né, é igual a dos fariseus, né, que acreditam em anjo e tudo mais, os saduceus não acreditam, aí também já os outros ficam contra, né? É impressionante, né? Quer dizer que se Paulo não tivesse essa sabedoria dada por Deus, né, para saber as palavras como colocar, né, assim como Jesus, né, que se defendeu só com palavras, leva para Anás, leva para Caifás, leva para Pilatos, né, e ficou a noite inteira para ver quem é que ia condenar e não achavam nada, né. Paulo passou por uma situação idêntica, né, e Deus dando essa sabedoria, né, como você colocou aí o subtítulo que colocaram, não é defesa, né, mas falando a verdade, ele não mentiu em nenhum momento aqui, né, tudo que ele falou aqui, né, era verdade, mas eram palavras colocadas no momento certo, na hora certa, porque aquele povo tinha um coração endurecido para os não-judeus, os romanos também é a mesma coisa, né? Não é romano, né? E os saduceus compara com os fariseus, né? Então Deus, né, ele nos toma quando ele está aqui quando se encerrou Jesus dizendo que ele iria para Roma, né? Então já estava no plano de como Paulo, né, iria se tornar livre dessa confusão toda, apesar que depois no discorrer a gente vai ver que livre aqui, né? Mas ele vai numa viagem, né? Alguém ainda tentando matar por todo o caminho e tudo mais, enfim. Mas muito bom, né? E isso nos traz, né? Não, peraí, quem é que está ali? Né, irmãos, como cristão, a gente tem que ter misericórdia, compaixão e olhar o que está acontecendo, né? Se a pessoa é inocente, né? A gente não tem que estar lá junto no meio da multidão aplaudindo para que a pessoa seja crucificada só porque não é um servo de Deus, só porque não é, enfim. Muito bom. É isso que eu queria colocar. Irmãos, fiquem à vontade para fazer seus comentários. Se tiver alguma pergunta para fazer, é interessante que faça, mas está aberto o microfone. Fiquem à vontade. Nenhum comentário, nenhuma pergunta, então o negócio esteve mais que bom. Bom, deixa eu fazer um comentário então rapidinho, que eu acho interessante, mas se alguém quiser fazer, pode levantar a mão aí. Quando você é movido, ou quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus, a gente não precisa discutir, não precisa provar nada para ninguém. Deus te dá todas as ferramentas que você precisa para se argumentar. Você vê Paulo, como o Edivaldo, o Sérgio falou, né? Diante dos romanos, ele usa a cidadania romana. Ali, os fariseus e os saduceus, ele falou, opa, eu também sou fariseu. E a discussão fica entre eles agora. Eles até tiram por um instante os olhos de Paulo. Mas o mais importante que realmente me despertou, como é que nós temos dado, ou o que nós temos falado, ou como temos falado de Jesus? Será que está agradando ao Senhor Jesus, como aqui? A ponto de... Olha, você vê que eu gosto muito de falar, né, do privilégio que os apóstolos tiveram, Jesus ao lado deles durante 3 anos e pouco.
Paulo teve esse privilégio que o Senhor Jesus apareceu para ele. E agora Jesus fala com ele de novo. E como nós sabemos, né, lá em Roma seria o fim ou o início, né? Agora é a eternidade. Mas olha, da forma que você tem falado, tem dado testemunho de mim, então continue. Como é que estamos dando testemunho de Jesus? Como estamos falando de Jesus para as pessoas? O que temos falado de Jesus com nossos amigos? Tem alegrado o coração do nosso Senhor dessa forma? A ponto de virar e, olha, coragem, continue. Olha o que Paulo estava passando antes de ouvir essa frase. Olha o que Paulo está mostrando para a gente aqui, o que ele enfrentou, como o irmão falou, não só agora, mas em outras aulas de Atos, de forma nenhuma ele estava ali discutindo ou se defendendo, ele estava feliz porque estava fazendo o que Jesus mandou ele fazer. E ele ia continuar fazendo, tanto que continuou. Aí Jesus fala, ó, coragem, continua. Adriana? Eu tenho uma dúvida, irmão Sérgio, ou Avaí, eu sei que todos estão capacitados. Se os fariseus eram tidos como hipócritas, por que Paulo se denominou fariseu? Ok, irmão, muito bem explicado, obrigada. Joel, e depois acho que o Neves levantou a mão também. Falando aqui, irmão, a respeito do versículo 11 e do 23, né? Que maravilha, né? Paulo teve um encontro com Jesus antes, né? Foi ali quando Jesus apareceu na sua frente e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E ele veio a cair do cavalo. E aqui Jesus já, da noite, você já se colocou ao seu lado, né? Olha que maravilha. Lá na frente, apareceu na sua frente para interromper o que ele pretendia fazer em Jerusalém, né? E aqui já aparece no seu lado
para ele ter coragem, porque o testemunho que ele deu em Jerusalém, ele queria em Roma, né? Olha a direção olha a direção do caminho de Saulo para Paulo, né? Uma direção indo para matar, indo para prender, indo para destruir, e agora ele já sendo até perseguido, voltando a poder falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma maravilha, né, irmão? É só isso. E para salvar, que maravilha, né, irmão? É uma passagem espetacular, uma passagem que nos deixa cheio de esperança, né? Porque nós sabemos que quem estava do lado de Paulo naquele momento, hoje ele está conosco, né? Está morando conosco, morando nos nossos corações. Isso é bom demais, é isso, irmão. Você levantou a mão, Neves? Enquanto o nosso irmão Sérgio já esclareceu minha dúvida, mas eu estava lembrando uma coisa aqui, né? Acho que deve ter sido durante essa época aqui que nasceu aquela frase, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Da hipocrisia, né? Eu acho que deve ter bem nascido nessa época. Faço o que eles mandam, mas não faço o que eles fazem. Jesus disse. Por aí. Mas o Sérgio esclareceu também, né? Que não eram todos, né? Havia alguns que eram zelosos da lei, mas não eram corrompidos por ela, né? Vamos dizer assim, né? Em favor de benefício próprio, né? Aqueles que, assim como Paulo era assim, né? Paulo tinha ele era muito zeloso da lei, né? A ponto de não, de perseguir, né? Perseguir os cristãos, né? Ele fala perseguir o caminho, né? Acho que foi o próprio Sérgio que frisou bastante uma vez sobre o caminho, né? O caminho era o Jesus, né? Nazareno. Então, ele realmente achava que aquilo ali era um desvio, era uma seita, né? Eles tratavam os cristãos, né? Os convertidos ali, tratavam eles como se fossem uma seita, né? Então, isso para eles era uma ameaça muito grande, né? Para os judeus. Então, Paulo ele era muito zeloso disso. Eu acho que Cristo viu no coração dele, viu essa verdade, né, dentro do coração de Paulo, e precisava ter ele no time, né, vamos dizer assim, né? Então, acho que foi algo, né, foi uma, uma seleção, né, foi um processo de recrutamento muito bem feito por Jesus, né? Eu diria que todos, né, até o próprio Judas, né, porque foi profetizado desde Isaías, né, de que um trairia ele, né? Então, o próprio Jesus fala, só perdeu um porque estava escrito, né? Já estava escrito que ia se perder, né? Ou seja, por Jesus não perderia ninguém, né? Ninguém seria sacrificado, né? Pela vinda dele. Apenas ele, né, pagaria por todos os pecados, né? Sim. Mas é isso, irmão. Obrigado aí para
Você. Edivaldo? O que o Neves falou e o que o Sérgio falou é um comentário que eu ia colocar aqui, bem rapidinho. Versículo 20. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, foi derramado, eu mesmo estava lá, apoiando aqueles que o matavam e guardando as roupas dele. Se tem alguém que não era para aceitar Paulo, quem seria? Os cristãos, né? Os cristãos, porque ele era um perseguidor de cristão, e ele faz uma declaração dessa aqui, que matou um servo querido, que estava do lado, e os irmãos agora o recebem de braço aberto. Olha a graça aí, como o Sérgio falou, olha o perdão de Deus. Você vai levar uma mensagem para alguém, vai ficar perguntando o que aquele homem fez, quem era aquele homem, ou você vai levar a verdade de Jesus para ele, para que ele se converta, né, e venha participar do reino de Deus, né? Então, diante de todos esses aqui, ele achou apoio, talvez no lugar que ele, né, dissesse assim, é onde eu não vou achar, na família de Estevão, nos parentes de Estevão, nos irmãos da fé em Estevão que se tornaram cristãos, e Paulo foi recebido por todos esses, né? A graça de Deus é maravilhosa, irmãos. Se nós fizermos um balanço da nossa vida, quem éramos, como diz lá em Efésios, né? Nós éramos merecedores da ira de Deus, né? Assim como Paulo. Então, como o Neves colocou aí, né? Deus tocou no coração, transformou todos nós e transforma todo aquele que acredita e confia a sua vida em Jesus, né, irmãos? É isso que a gente tem que falar para as pessoas. Marisa, pode falar? Eu penso, quer dizer, eu tiro muitas coisas, né, nessas palestras, né, e aprendo muito sobre Paulo, a quem eu sempre procurei estudar, mas não tão profundamente, que nem eu estudo agora. E é um pecador, era um sanguinário, perseguia as pessoas, né? E aí Deus prova que o perdão é para todos e transforma todos. Por pior que Paulo tenha sido, né? Saulo tenha sido, quando ele cai por terra, ele reconhece ali que existe um Deus maior do que ele, que existe um Deus que é capaz de tudo. E Ananias, né, que é o que socorre ele, que mostra o caminho para ele e que repreende ele e que faz com que ele entenda qual é o poder de Deus, né? E quando ele sai de Saulo para Paulo, ele mostra isso e não teme nada. Ele não teme a vida dele. É que nem o Sérgio já falou, né? Aqui é carne, aqui somos corpos, porque a vida eterna é outra. O nosso espírito está em outro lugar, está com Deus. E é isso que eu tiro e vou analisando, né? Ele foi um sanguinário, né? E ele lutou e ele passou por todas as coisas, sabendo que a vida dele, né? A vida carnal dele ia passar, mas a vida que ele pregou, o que ele veio fazer aqui na Terra, na época, que foi salvar vidas e formar, né, a comunidade que ele queria formar, e ele conseguiu formar por quê? Porque houve o perdão de Deus, e o perdão de Deus está aí para todos. Quem somos nós, né, para condenar as pessoas se estão certas ou se estão erradas, né? E Paulo prova isso, e Deus prova que o perdão é para todos. Amém. Obrigado, irmã. Mais algum comentário, alguma pergunta? Daniela está com uma pergunta. Sim. Um pouco do que o Sérgio falou e o que o Neves falou, né, trazendo para o dia de hoje, a situação de Paulo, às vezes a gente vê uma pessoa em outra religião, até parentes nossos mesmo, a gente fala assim, importante é que está seguindo a religião, que está ali dentro de uma congregação e está em paz. Não. Deus sonda coração e intenção. Quando ele vê que você está querendo servir a ele, como ele viu em Paulo,
Paulo tinha o desejo de cumprir a lei, ele só estava fazendo de forma errada, né? Ele só estava fazendo da forma errada. Então, Cristo viu que ele estava perseguindo o seu povo, achando que estava fazendo a vontade de Deus. O que aconteceu? Ele sondou o coração de Paulo. E ele viu que aquele homem tinha muito a fazer no reino dele, né? Em João 6:65, Jesus fala, né? Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido. Então, Deus sonda o coração e vê quem são os de Jesus, né? Então, assim, Paulo era de Jesus. Ele só não estava entendendo o caminho que ele ia seguir. Ele estava achando que estava fazendo a coisa certa, como um dia eu achei, muitos dos irmãos que aí estão, né? Mas quando Cristo sonda o nosso coração e vê, né, a grandeza da nossa vontade de servi-lo, ele endireita nossas veredas e nos traz para ele. E foi dito a ele, né, irmã? Agora não perca tempo, levante-se e seja batizado, lave seus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Amém. Muito bem, que bom. Antes de pedir o irmão para algum dos irmãos para orarem, é interessante reforçar, né, o versículo 11, porque você vê, né, no capítulo 22, Paulo, quando ele está orando, então ele entra em êxtase, em algumas versões fala que teve uma visão de Deus, falando algumas coisas para ele, e no final ele fala, né, deixa bem claro, olha, da mesma forma que você fez em algumas versões, aqui, faça lá também. Uma versão fala assim, não se aflija, do mesmo modo que você falou a meu respeito ao povo aqui, em Jerusalém, assim você deve falar em Roma. Ou seja, é um desafio, eu falo sempre a palavra desafio nas ponderações do irmão, é porque da mesma forma que temos testemunhado Jesus aqui, tem que ser ali, tem que ser lá, em todo lugar, em todo canto. Para onde Deus te enviar, nós vimos ontem no início da carta de Paulo aos Romanos, Paulo foi chamado com um propósito, levar o evangelho, anunciar o evangelho. E ele se autodenomina um servo de Cristo, um escravo de Jesus, pertence a Jesus. E nós somos servos. E como servos precisamos testemunhar Jesus onde quer que estejamos. É como o irmão falou agora há pouco, né, a respeito dos fariseus, sérios, rígidos. Mas eles mudaram algumas coisas, por isso alguns foram classificados como hipócritas. E nós precisamos tomar cuidado para também não ter essa classificação, ser chamado de hipócrita, porque vivemos Jesus aqui, mas ali já não vivemos da forma. Exigimos que seja feito assim, ali não. Então, irmãos, é sério, todas as ponderações, agradeço aos comentários, mas o versículo 11, ele nos chama a ser um em todo canto que estivermos. A falar de Jesus, da mesma forma que falamos aqui, falar em todo canto que estivermos. A testemunhar Jesus, porque na versão corrigida fala, da mesma forma que fez aqui, faça em Roma também. Então, é nos encorajando a ser em todo canto verdadeiros discípulos de Cristo. Quero pedir ao nosso irmão Neves que conclua em oração por nós. Obrigado, Sérgio. Obrigado, irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe. Ok, vamos orar. Oremos. Ó Deus, estamos diante do Senhor, Pai, na Tua presença neste momento, Pai, te engrandecendo, te louvando, te agradecendo, Pai, por toda a Tua criação, Senhor, te agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor. Sabemos, Pai, que não somos merecedores de nada, Senhor, mas o Senhor, no Teu amor, que por nós, Pai, nos resgata, Senhor. O Senhor nos restaura para com o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque só pelo Senhor é que nós venceremos. Só por Jesus Cristo é que nós sairemos libertos do pecado. Obrigado, Pai, por tamanho sacrifício, por tamanha dedicação e amor da parte do Senhor, Deus. Queremos te agradecer, queremos também te pedir, Pai, que o Senhor continue fortalecendo a nossa fé, continue nos dando, Pai, esta oportunidade de aprender da Tua palavra todos os dias, Senhor.
Tira do nosso caminho as pedras de tropeço, tira do nosso caminho os problemas, Pai, as desculpas que muitas vezes damos para não estar participando dos estudos. Sabemos, Pai, que se um pouquinho de esforço, todos nós poderíamos estar aqui presente, Pai. Mas às vezes a gente tende, né, somos tendenciosos a não lutar, Pai, para estar aprendendo mais de Ti. Que o Senhor possa mudar isso em nossos corações, possa mudar isso em nossa vida, que nós possamos estar da Sua presença, aprendendo do Senhor, com prazer, com alegria, e muito mais, Pai, estarmos felizes e alegres na presença de todos os irmãos. Tamanho sacrifício feito por Paulo, tamanho sacrifício feito por todos os apóstolos, não deve ser em vão, Pai. Nós temos que lembrar disso, e a Tua palavra fala que nós não devemos com o mundo, Pai, devemos entristecer, seja salvação em nossas vidas, seja glória para o Seu nome, Senhor. E o Senhor com uma noite de descanso, nos dê proteção no dia de amanhã e nos prepare amanhã, Pai, para um novo estudo, para um novo aprendizado na Tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo. Amém. 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 Obrigado, irmão Sérgio, que Deus abençoe. A paz de Cristo para todos. Bom descanso a todos. Boa noite. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Obrigado, Sara. Um bom banho pelo calor. Depois... Pensei que o coelho tivesse pulado, mas está aí ainda. Boa noite, irmãos. Boa noite, Deus abençoe a todos. Amém.